morava na roça, graças a Deus nunca faltou nada, mas não era tipo nada fácil. Ela morou na roça por mais de 14 anos. Depois trabalhou como empregada doméstica no Brasil. Raiz, tá? Severina. Naquela época era muito comum passar vendendo as coisas. E aí eu lembro dessas pessoas vindo, e às vezes via minha mãe, às vezes queria comprar e tudo mais, mas como, né? Mais tarde, também viveu outras fases. Foi patologista clínica, foi secretária executiva. Vendas, quando a gente trava nas vendas, tem muito a ver com crença limitante. Até que surgiu a oportunidade de ir para o Canadá. Recomeçou mais uma vez, trabalhando como faxineira. Quando eu comecei a trabalhar com as empresas de limpeza, eu fiz de tudo para me desvincular de vendas. Anos depois, transformou toda essa vivência em empresa, método e autoridade. Hoje, ela é uma das vozes mais fortes quando o assunto é vendas e atendimento para o Clean Business. Até que contratei uma assistente para trabalhar comigo, para me ajudar. E aí ela me falou, isso que ela falou assim, meio que, sabe assim, como o Google quebra? Então esse episódio é sobre trabalho, muita coragem, imigração e construção real. Senhoras e senhores, diretamente de Toronto, Elaine Santana. Elaine, muito obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Tá preparada? Preparadíssima. Então vamos lá. Pra gente começar. Você já escreveu livro? Não, mas é uma coisa que fica uma coceirinha aqui. Se você fosse escrever um livro, naquela parte do autor, que ele fala quem é o autor, tirando a Elaine empresária, Elaine de todas essas coisas relacionada a empresarial, quem que é a Elaine de verdade? Nossa, vem trabalhando bastante isso na terapia. Que é uma pergunta que parece tão fácil, mas que ao mesmo tempo tão complexa quando a gente pensa, né? Quem sou eu? Porque é isso que você falou, a gente está tão misturado no business, em outras coisas, preocupada com outras pessoas, que a gente esquece, tipo, poxa vida, o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero, o que eu realmente preciso fazer. Então, essa é uma pergunta bem, acho que eu teria um hard time na hora de fazer essa parte lá do livro, mas falando assim, de uma forma geral e interna, a Elaine é uma pessoa carinhosa, cuidadosa, criativa às vezes até demais, que se perde nas ideias, na criatividade, mas é uma pessoa que tá sempre em busca de fazer algo diferente. Perfeito. E você, de onde que você é? Você, claro, do Brasil, mas que área lá do Brasil? De Minas Gerais, no interior do interior de Minas. A minha cidade chama Santo Antônio do Grama. É uma cidade muito pequenininha, a umas 4 horas de Belo Horizonte. Só que eu nasci e fui criada mesmo na roça. Então, nasci e fui criada na roça. Aí saí da roça com 15, 16 anos. Nossa, então você teve uma vida bem raiz. Nossa, demais. Bem nada raiz. de Nutella, aqui não tem nada Nutella. Que legal! E você tinha empresários na sua família? Não, né? Meu pai, minha mãe, que trabalham na roça mesmo, assim, de plantar e colher e tudo mais. E aí eu, com 14, 15 anos, 15, 16, eu saí da roça, meu pai arrumou meu primeiro emprego na cidade de empregada doméstica. Então, meu primeiro emprego foi de empregada doméstica. Em BH? Não, na cidade. Na cidade mesmo? Aí da roça para a cidade. Pra cidade. Santo Antônio do Grama. Santo Antônio do Grama, tá. E aí você fica como empregada doméstica por quanto tempo? Até eu formar o 2º grau. Tá. Uns 4 anos. 3, 4 anos, não lembro mais quanto tempo que para o high school. Mas foi uns 3, 4 anos. Eu fui trabalhando com empregada doméstica. Lavar, sabe assim, né? Empregada doméstica raiz do Brasil, né? Aham. Lavar, passar, cozinhar. Ainda cuidava do filho do sobrinho da patroa. Dava aula particular para o irmão da patroa. Então, assim, era de um tudo. Todo. Gente, que legal. E aí você sai, como é que foi essa transição? Você sair
de empregada doméstica, e depois você vai para o secretariado executivo. Isso. Como é que foi essa trajetória? Aí, quando eu terminei o 2º grau, eu queria continuar estudando. Porque queria continuar estudando. Só que não tinha, meus pais não tinham condição de pagar um cursinho, de fazer, né, pagar uma faculdade e tudo mais. E aí eu fui fazer a primeira coisa que tinha na frente, que dava para eu fazer, tipo, o meu salário de empregada doméstica. Eu fiz um curso de patologia clínica. Ok. Mas nunca trabalhei, porque eu só queria estudar. Falei, meu Deus, não quero mexer, não vou trabalhar com isso. Não quero trabalhar em laboratório. Aí fui para Belo Horizonte comecei a trabalhar como vendedora, que, meu Deus, um desastre. Pensa num desastre de vendedora. Era péssima como vendedora. E trabalhando como vendedora, tinha uma cliente que ia sempre lá na loja de sapatos, e ela sempre ia para conversar, fazia eu descer todos os sapatos, descia, experimentava, e ela queria conversar, estava com problema no casamento, problema na família, queria conversar. E ela trabalhava como secretária no escritório de advocacia. Nem secretária, mais recepcionista, no escritório de advocacia. Quando ela estava saindo do escritório, e ela falou, Elaine, eu acho que você tem todo jeito para ficar lá no meu lugar. Eu queria muito que você conversasse com o dono do escritório. Na hora eu fiquei assim, meu Deus. Na hora, a única coisa que eu pensei era assim, eu vou trabalhar de segunda a sexta, de 8 a 18. Que isso era para mim assim, era um sonho. Trabalhar de segunda a sexta, para mim, tinha alcançado um ápice. Eu só pensava nisso, meu Deus, eu vou trabalhar de segunda a sexta, de 8 a 18, não vou ter que trabalhar mais no sábado. Aí fiz a entrevista com os donos do escritório e consegui trabalho. Aí comecei a trabalhar como recepcionista. E aí, dali, eu gostei muito, né, da rotina e tudo mais. Fiz a faculdade de secretariado executivo. E aí, fui trabalhar com presidente, com diretores. Eu trabalhei 5, 6 anos depois, antes de vir para o Canadá. Gente, nossa, eu tô amando essa história. E só voltando um pouquinho atrás, você falou que você era vendedora. Olha só, você era vendedora, você era péssima vendedora. E hoje em dia você é uma das melhores. E ainda você ensina as pessoas. Olhando para trás, por mais que você era nova, o que você acha que te faltou ali? Na verdade, deixa eu te melhorar essa pergunta. O que você acha em relação a vendas? Se ela é treinável, a pessoa ela tem que nascer para isso, ou de fato é treinável? Eu acho que eu sou a prova viva de que não precisa de nascer com dom, né? Então, é totalmente treinável. E claro que a pessoa também ela precisa de querer, de se interessar, porque não é fácil, né? Não adianta a gente falar que, tipo, você vai assistir uma aula, vai fazer um curso e vai sair vendendo tudo quanto há, né? Não é fácil. Mas, voltando a que você perguntou sobre o que tinha faltado de repente. Eu acho que vendas, quando a gente trava nas vendas, tem muito a ver com crença limitante, com coisas que você viu, né, aprendeu, com o que falaram para você no decorrer da sua vida. E tenho certeza absoluta que a aversão a vendas, a não querer vender, veio de coisas da minha infância. Então, assim, a gente morava na roça, graças a Deus nunca faltou nada, mas não era tipo nada fácil, não tinha dinheiro para sair final de semana, fazer uma viagem com a família, era, né, a vidinha ali do básico. E a vida inteira a gente ouvindo, né? Não tem dinheiro, a gente não tinha dinheiro entrando todo mês, o dinheiro entrava quando vendia milho, quando vendia feijão. Então, não era aquela coisa de você ver dinheiro entrando todo mês. Até que a gente começou a trabalhar e a gente via, né, nosso dinheiro entrando todo mês. Mas foram muitos anos o tipo, não pode comprar isso, a gente não tem dinheiro, não pode. Qualquer coisa que pedir, não tem dinheiro. Então, tudo que a gente queria, às vezes, um pouquinho a mais, não tinha dinheiro. E eu tenho, assim, umas lembranças muito vivas na memória. Naquela época, era muito comum passar, tipo, carreteiros, pessoas vendendo as coisas, né, pela estrada, aí passava, vendia, depois vinha coletando o dinheiro no mês. Tinha um cartãozinho, um carnezinho, né? Isso. Mas, gente, que coisa.
E aí eu lembro dessas pessoas vindo, e às vezes assim, via minha mãe, às vezes queria comprar, mas como, né? E aí na minha cabeça, depois, mais pra frente, hoje eu vejo que pode ter sido isso, é meio que eu achava um desaforo, aquelas pessoas chegarem para vender as coisas pra gente. Pensava, tipo assim, né? Como assim? Como você tem a audácia de querer vender alguma coisa, sendo que a gente está aqui, né? Tipo, fazendo o que dá, como que dá. Então, eu achava que meio que era uma afronta, alguém tentar vender alguma coisa. O vendedor meio que afrontando, né? E quando eu comecei a trabalhar com as empresas de limpeza, eu fiz de tudo para me desvincular de vendas. Então, eu era, no início, a assistente, eu resolvia os seus problemas, o que você precisasse. Quantas vezes a pessoa estava, às vezes a dona da empresa estava na loja para trocar alguma coisa, Elaine, eu não consigo falar com o vendedor, você fala para mim? Claro, eu falando do vendedor, traduzindo, comprando uma blusa, não sei o quê. E para mim, assim, eu queria, nesse momento, tipo, eu resolvo os seus problemas, eu quero resolver o seu problema. Tudo bem, eu vendo porque faz parte, mas eu não queria me levar para a parte das vendas, era para resolver os problemas. Até que eu comecei, né, eu fui melhorando a organização, como que eu trabalhava com as empresas, e eu contratei uma assistente para trabalhar comigo, para me ajudar. E aí eu comecei a ver que tinha que organizar melhor as coisas, os manuais, os processos, para não fazer, né, a mesma coisa que eu estava fazendo. E aí ela me falou, isso que ela falou, assim, meio que, sabe assim, quando o vidro quebra? Uhum. Ela falou assim, e ela nunca tinha trabalhado com empresa de limpeza, ela nunca tinha trabalhado com vendas, e ela falou assim, Elaine, sabe uma coisa que eu acho muito legal? É que a gente não força a venda, a gente conversa com a pessoa, ela chega perguntando o que ela precisa, e a gente vai conversando, e aí a gente acaba vendendo. Quando ela falou isso, aí que começou a construir uma nova crença, né, das vendas. Tipo assim, a gente não está forçando. Eu converso com a pessoa, eu entendo, eu vejo o que ela quer, eu vejo se a empresa que a empresa tem atende ela, e isso aí sai à venda naturalmente. E aí, com o passar do tempo, a gente foi refinando, e fica cada vez melhor, porque não finaliza, né? Não tem como. É constante, né? Acho que a vida... Eu tenho hoje, para mim, que a vida em si é uma constante, é uma evolução, mas nunca tem o chegar lá, nunca tem o lá. Uhum. Bom, o lá, para mim, seria a morte, Exato. né? Mas aí, para você, é como se você... É um caminho que você precisa evoluir, estudar, evoluir, nunca parar, para quando você morrer, você fez, sabe? Porque se você deixar aí e a linha continuar na mesma coisa ali, a vida não fez sentido. Mas, né, voltando aqui, senão a gente vai muito além com esse assunto, tá, essa parte que você me falou da limpeza, trabalhando com limpeza, você já estava no Canadá. Isso. Tá. Então, voltando um pouquinho na parte que você ainda está no secretariado executivo, você já tinha aprendido inglês? Ou você não tinha base nenhuma em inglês? O meu inglês inicial era da escola. Tá. E aí, antes de vir para o Canadá, vai fazer 10 anos agora. Dia 30 de maio, faz 10 anos. Aí, um ano antes de vir para o Canadá. E assim, eu aprendi inglês na escola, lá no 2º grau. E aí, aquela coisa de brasileiro, né? Faz um cursinho aqui, aí começa, depois termina, e nunca vai para frente, e fica naquela coisinha assim, meio engessada. Um ano antes de vir para o Canadá, eu peguei firme num curso de inglês. Um ano. Esqueci o nome, não vou fazer propaganda também, né? Mas foi assim, o curso que me destravou e que me deu a base para vir para o Canadá e meio que me virar, assim, né? Tá. Então, quando eu vim para o Canadá, que era também para estudar, eu vim com um visto de estudar inglês, e aí então eu fiz acho que uns 3 ou 4 meses de inglês, alguma coisa assim. Então, essa base que eu tive lá desse um ano no Brasil me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Perfeito. E como que foi? De onde veio a ideia de vir para o Canadá? Por que não Estados Unidos? Por que não Londres?
Como que foi esse processo? Opa, posso sair do país? Posso melhorar minha vida? Como é que foi essa trajetória? O que você viu ali? Vamos lá, que é mais uma história bem complexa. Quando eu decidi, vou sair do Brasil. Eu já fui casada. E aí, divorciei. Quando eu divorciei... Você foi casada? Eu fui casada. Peraí, você estava fazendo secretariado executivo. Isso. Aí eu era casada. Você tinha quantos anos ali? Você era novinha? 28, 29. 20. Então já tem... já tá mais... Tá. Super lindo. Não, mas não, você tem cara de 15, 18, 19 anos no máximo. Sério. Aí, então, quando eu fiz secretariado executivo, faculdade, eu era casada. Aí tem outro ponto interessante. Quando eu terminei secretariado executivo, eu fui para Seattle fazer um intercâmbio de 4 semanas de inglês. E aí eu fui com minha sogra, minha ex-sogra. E aí, quando eu fiquei lá, nós ficamos lá 4 semanas, fizemos um intensivão de inglês Seattle, muito maravilhoso. E aí, quando eu voltei, falei com meu ex-marido, não dá pra ficar no Brasil. Tem muita coisa lá fora. Nossa, não dá pra gente viver, só morar aqui em Belo Horizonte, não dá. Fui picada pela pulguinha da viagem. Aí, logo depois a gente se divorciou. Uns 6 meses depois a gente se divorciou. Quando nós nos divorciamos, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu vou embora, eu vou fazer alguma coisa. Agora é minha chance, né, de ir fazer o que eu quiser. E eu me preparei 1 ano para me mudar para o Canadá. Preparei no sentido de financeiro, né? E como que foi a escolha do Canadá? Na mesma época, tinha alguns amigos, 2 casais de amigos que estavam vindo para o Canadá também. Eles vieram 1 ano antes de mim. E quando eles vieram, eles vieram juntos, esses 2 casais de amigos, eles foram para Vancouver. E aí eu comecei a procurar saber, né, para qual país ir. Aí tinha a Austrália, Estados Unidos e a Irlanda. E aí eu fui eliminando por questão de visto e de custo de vida e de tempo, o que eu poderia fazer com o visto. A Irlanda e a Austrália tinha alguma coisa no visto que, não sei se era 6 meses, alguma coisa no visto que não era tão atrativo. Então estava atrativo os Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos ele não dá, já sei, porque eu vim com o visto que eu estudei inglês e eu consegui um work permit. Então eu podia trabalhar e estudar inglês com esse visto work permit, work visa. Aí tinha um nome, eles nem tem mais esse visto, mas eu vim com esse visto. E o Canadá é que estava com esse visto mais atrativo, digamos. Canadá. Tinham 3 cidades. Toronto, Vancouver e uma outra lá. Essa outra era ela falou, olha, deve estar muito pequenininha e tal, pode ser que você vai ter dificuldade de encontrar trabalho. Tem Vancouver e Toronto. Só que eu queria que fosse essa minha mudança, que fosse uma coisa totalmente minha, né, sabe, começando do zero, não sei o quê. E aí eu falei, não quero ficar com pessoas que eu conheço. Quero sozinha. E aí Vancouver eu já descartei, porque eu tinha esses 2 casais de amigos lá. Eles ficaram assim, em choque, porque se a gente tá aqui, tá todo mundo junto, é mais fácil. Não, gente, eu quero dar os meus pulos, eu quero passar os meus perrengues. E aí foi assim que eu escolhi Toronto. Então Canadá, Toronto foi totalmente por acaso. Antes de eu ir para os Estados Unidos, a minha primeira opção era Toronto também. Porque eu tinha um amigo assim, né, conhecido na área de eventos, que eu trabalhava com eventos no Brasil, e ele já estava vindo para cá trabalhando horrores. Eu fazia perna de pau lá no Brasil. Sério? Eu sou das artes. Meu Deus! E aí, a perna de pau, só que não sei se você já viu aquela perna de pau, é a mesma de quem faz drywall. Então era a mesma perna de pau. Aí falou assim, Ana, se você for, você vai trabalhar demais, você vai ter que fazer muito dinheiro. Eu falei assim, mas e o inglês? Porque eu não tinha nada, eu tinha um verbo to be, olha lá. Aí, enfim, acontecendo várias coisas, aí do nada apareceu um vídeo do Brooklyn pra mim, e fui
cheguei do zero com $1.800 no escuro. Sozinha também? Sozinha, não conhecia ninguém, nada. A primeira pessoa que eu vejo, assim, que eu tive muito contato foi meu marido hoje, Jonathan. Era Uber. Aí eu tive que pegar o Uber pra ir pra Manhattan, buscar a chave da Airbnb e voltar. Não tinha celular eu tive que comprar outro, o chip não funcionava. Aí eu falei assim, olha, não tem dinheiro. O dono da loja pediu Uber, né, pra ir. Pra voltar, eu falei, não tem dinheiro. Não tem aplicativo, você pode cobrar por fora. Deu $150 e de volta. Aí dei $200 pra ele. No que eu dei 200, eu falei assim, depois você passando, é aquela coisa de mineiro, né? Você passar por aí, você deixa aqui os 50. Aí peguei por aqui, sim. Por aqui. Você me liga e deixa. Só que eu nem achei que eu nem ia receber também mais depois. Eu tava tão cansada, estressada, chovendo, com a blusinha, né, de tricô do Brasil. Eu fiz 7 anos agora, dia 30 de abril. Olha só! 7 anos, e aí aquela blusinha de tricô toda furadinha, frio danado, igual não sei o quê. Enfim, né? Por uma outra vez eu conto a minha história, mas basicamente era pra eu ter ido pra Toronto. Gente! Mas a primeira escolha de Toronto... não, tipo assim, você teve essa primeira escolha de Toronto, acabou indo para os Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos, você, tipo, ainda ficou com aquela coisa de vir para Toronto? Então, oportunidade? Eu tinha pensado, a ideia era ir para algum lugar, aprender um pouco de inglês. Olha só, é cultural, né? Eu sempre trabalhei de CLT. Eu queria sair de CLT para poder ter o meu horário, fazer dinheiro e continuar viajando. Já ouviu falar do Work Packers? World Packers. É um aplicativo que você vai para vários lugares, você troca o seu trabalho por estadia e alimentação. Aí você saindo, você vai para Tailândia, vai para Austrália, para um monte de lugar. Você trabalha em hostels e aí você troca o seu trabalho por estadia e alimentação. Só que você tinha que ter um intermediário, o mínimo era intermediário, né? Que você ia ficar ou na frente, né? Na secretaria, ou lavando, ou passando, sei lá, qualquer coisa. Aí a minha ideia era essa, virar Uber. Aí eu vou para os Estados Unidos e encontro um Uber. De alguma forma, o Uber entrou na sua vida. E não saiu mais até hoje. Graças a Deus. Te amo, baby. Aí depois dos perrengues que eu tava passando, eu falei assim, talvez o dinheiro que eu tenho, eu volto pro Brasil, eu vou pro Canadá. Aí, mas acabou que fiquei lá mesmo. Ai, mas acho que eu tenho que ficar lá, mas aqui tá muito frio. O frio que não acaba, meu Deus. Ai, falei, você não tá mais. Lá também tá um cadinho ventando. Nossa. Não tanto, aqui eu senti mais frio. Ai, tá bom, já deu esse frio. Então, gente, voltando, que senão o assunto tá vendo como é que tá muito bom? Quando bate o clique, a energia da pessoa é ótima. Então, vai além. Voltando lá atrás, então, se a gente recapitular aqui, ó. Ela é de Minas Gerais, cidade do interior, da roça, tá? Raiz, tá ali até seus 14, 15 anos, vai pra cidade, empregada doméstica raiz, tá? Faz tudo, Severina, nas casas. Daí você começa a estudar, você finaliza seu ensino médio, vai pra faculdade, secretariado executivo. Beleza, aí nesse momento você casa, se separa, tem a experiência de ir pra Seattle, volta com gostinho de quero mais e deslancha, deslancha assim, né? Você volta e decide ir pro Canadá de novo. Quando você sai do país e chega no Canadá, por mais que você já tinha tido essa experiência de sair do país, qual foi o primeiro baque? Você teve esse baque, na verdade? Eu acho que o baque foi de uma forma muito positiva. Tá. Assim, o meu primeiro ano aqui, eu falei assim, nossa. Não sei se é porque eu cheguei no verão, eu cheguei no auge do verão. Cheguei dia 30 de maio, não tava igual tá agora, não, essa coisa. Fica lá, nem lá, nem cá. Tava um sol. Nossa, na hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus, aqui é o meu lugar. Eu tava encantada com tudo, né, com a segurança, com a praticidade. Nossa, hoje tá um pouco diferente. Mas 10 anos atrás, nossa, estava muito bom. Então, eu não tive uma experiência ruim, não fiquei tipo, ai meu Deus, eu tenho saudade de casa, da família. Como eu saí de casa muito cedo, 15, 16, então eu fui me desprendendo aos poucos
da família, assim, então assim, eu não sofri, como muitas pessoas sofrem quando deixam a família no Brasil, né, e tudo mais. Então isso para mim foi tranquilo. Então não tive um baque de forma negativamente falando, foi só um boom de experiências boas. Perfeito. E aí, quando você sai do Brasil, né, vamos imaginar uma mala invisível, para você chegar aqui, você precisou tirar coisas dessa mala. O que você tirou para poder pôr novas? Talvez, acho que aquela coisa do tipo, de não ter, acho que o não ter medo de arriscar é uma coisa que eu sempre tive, assim, e hoje acho que eu não faria o que eu fiz há 10 anos atrás. Também já ficar mais velha, já ficar mais medrosa, né? Já ficar pensando em muitas coisas. Mas eu acho que com essa mudança, eu tive que de ser mais atenta no sentido das minhas escolhas, né? Porque, tipo, eu não tinha amigos próximos, não tinha mais família, então era eu e eu. Então, talvez se ficar mais alerta com a questão das pessoas também, né? Que a gente acredita muito nas pessoas e acha que todo mundo é bonzinho. Então, acho que essa parte do ficar mais alerta e de ter uma resiliência, reforçar a resiliência de que tudo poderia dar errado, né? Todo plano, tudo bem que inicialmente era só um ano que eu planejava ficar, mas que nesse um ano muita coisa poderia dar errado, eu teria que voltar talvez antes do previsto. Eu gosto de fazer essa pergunta na mala porque eu acho que a gente tira tanta coisa na medida do tempo. Cada mudança drástica que a gente faz, você precisa tirar. Porque senão, até em relação a crenças militantes também, você não vai pra frente. Sim. Mas esse negócio, a gente vai chegar na parte das vendas porque é muito interessante. É tanta crença limitante que a gente tem, que a gente acha que é péssimo vendedor. Eu tenho muita crença, eu sou péssima. É outra coisa, ficar falando, as palavras têm poder. Tá, eu sou uma pessoa que eu posso melhorar nas vendas. Isso. Parabéns. Perfeito, esse negócio da palavra tem poder, é verdade, tá? Bom, então aí você tirou todas essas coisas da mala e o que você precisou colocar para se manter? Isso pensando na sua trajetória, de quando você chegou até a parte que você monta a empresa, nesse meio tempo. O que você acha que você precisou colocar aí nesse tempo? Eu acho que a principal coisa foi foco. Isso que você falou, né, desse visto do Packers, do Traveling Packers. World Packers. Isso era a minha ideia inicial, que era ficar aqui um ano, aprender inglês, trabalhar, juntar dinheiro, fazer uma volta ao mundo, ir lá para a Tailândia e voltar para o Brasil. Chegar no Brasil quebrado. Mas com muita bagagem, experiência. Senhora, esse era o plano original que ficou assim, pipocando na minha cabeça. Só que, né, as coisas vão acontecendo. E aí, precisei de ter foco. Então, tipo, ok, não dá para viver essa vida lá além. Poderia, né, mas pensando numa... Que aí já comecei a pensar, tipo, né, ok, tô aqui sozinha, já tô de 30 e tantos anos. Não sei se eu vou casar, se eu não vou aposentar, o que vai acontecer? Eu comecei a pensar, tipo, no futuro mesmo, né, do long term. E aí, eu tive que colocar muito foco nessa bagagem, com que eu conseguisse, né, se fosse para ficar aqui, ou se fosse para voltar para o Brasil, o que fosse, mas enquanto eu estivesse aqui, fazer as coisas para que o long term ele fosse concretizado de uma forma mais leve possível. Perfeito. E o que você fez? Você chegou em Toronto, qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho, foi como cleaner. É o primeiro, eu falo que às vezes eu confundo, que foi na mesma época, foi junto com o trabalho do Tim Hortons, a coisa de café aqui, né? Tipo um Starbucks canadense. Aí foi na mesma época, eu saía, estudava até 1h da tarde, aí eu só poderia começar a limpar os escritórios 4 ou 5 horas da tarde, eu ficava na biblioteca estudando inglês, bastante inglês, lendo e tudo mais,
E aí ia para limpar esses escritórios. E aí limpava até mais. Aí quando eu consegui um emprego no Tim Hortons, aí eu meio que conciliava, estudar no Tim Hortons e depois, mais à tarde, ia pegar a limpeza. Mas aí o Tim Hortons eu durei só uma semana. Sério? Porque eu achava que eu estava pensando no trabalho para aprimorar o inglês, conversar com as pessoas e tudo mais. Só que no Tim Hortons é tipo café, tipo double-double, não dava tempo de conversar com as pessoas, era só rápido, cookies. Eu falei, não vou aprender inglês aqui. Não, fui trabalhar como limpeza e aí depois é história. Então, você trabalhou com limpeza, todo tipo de limpeza aqui ou só escritórios? Você foi para casas mesmo, fazer casa de clean, aquela coisa toda? Fui. Começou com esses escritórios, né? E aí depois, por acaso, conheci teve um anúncio no Facebook, e aí comecei a trabalhar com essa empresa, fazendo trabalhos. Né? Quando precisava, me chamavam, eu tinha algumas coisas para mim, e aí comecei a trabalhar por conta própria. Quando eu vim para o Canadá, eu morava com uma família, morei 6 meses com uma família canadense, morava junto com eles. E aí, olha pra você, gente, quando eu estava lá no Brasil, eu meio que negociei com ela quanto que eu iria pagar ela por mês. Eu limpo sua casa toda sexta-feira, se você quiser por valor X para mim. Okay. E aí ela concordou. Aí toda sexta-feira eu limpava a casa dela. E aí ela gostou e falou com um amigo dela. A família estava procurando a casa para limpar. Aí comecei a limpar a casa do amigo dela. E aí aparecia coisa no Facebook. Preciso de alguém para sábado, não sei o quê. Comecei, e aí fui pegando depois minhas próprias casas. E aí foi a casa, Airbnb, post-construction, deep clean, move out, trabalhando até meia-noite. Aí você era dona de sketch, você virou dona de sketch. Aí os meus, mais pro final, quase chegando um pouquinho antes da Lanex, antes da pandemia, eu tinha os meus próprios clientes. Aí eu era dona de sketch. Mas era só eu com os meus clientes, eu me ajeitava com eles. E tinha essa empresa que de vez em quando ela me chamava para fazer alguma coisa. E eu tinha escritório dela que eu limpava também, 5 horas da manhã, antes de começar a limpar as minhas casas, tipo 8, 9 horas da manhã. Mas aí eu já trabalhei eu já tive, né, meu schedule, trabalhei como contratada, assim, né? Contratada não, tipo esporádico, alguém que me chamava. Trabalhei numa empresa registrada mesmo, assim, com carteira assinada, uma empresa de limpeza. E trabalhei quase um ano, um pouco mais de um ano. Então, assim, tive várias experiências. As minhas próprias casas, trabalhando com outras pessoas, trabalhando registrada em uma empresa. Ia lá, pegava o cheque toda semana. Era bem, por várias experiências. O que você acha que o secretariado executivo te ajudou nessa fase? Nessa fase da limpeza em si, eu falo que assim, o secretariado executivo foi uma das minhas maiores conquistas, assim, meus maiores ensinamentos por dentro do secretariado executivo. Uma coisa que faz, assim, que destaca muito quando eu penso no secretariado é a proatividade. E de sempre pensar o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa? O que eu posso fazer sem ela pedir? Acho que isso é mais bacana. O que eu posso fazer sem ela pedir para eu melhorar a vida dela? Ou tipo, ok, eu preciso de me comunicar com ela para resolver alguma coisa. O que eu já sei, o que eu tenho de informação, já que eu já coletei, que eu posso chegar para ela e dar a informação completa para ela me ajudar a decidir, para trazer a decisão. E aí, na limpeza em si, era coisas, tipo, às vezes mínimas, tipo de atenção ao detalhe. Então, às vezes, via que o papel higiênico estava acabando. Eu falava, olha, seu papel higiênico está acabando. Tipo, olha, eu vi um produto assim, que acho que seria bem bom para tirar essa mancha aqui e tudo mais. Então, assim, aquela coisa do não fazer só o que está ali, nem na caixinha, mas, tipo, ver numa amplitude. O que a gente faz pode ajudar. Então, na limpeza em si, né, no livro Fazendo Mudança, do bairro e tudo mais, acho que o secretariado me ajudou foi na relação com o meu cliente. Perfeito. Porque eu penso hoje, eu tenho essa opinião que você se destaca
E você, às vezes, por mais que você faça e achar ninguém tá vendo, vai ter alguém te observando. Sempre tem alguém observando. Além de Deus, sempre vai ter alguém te observando. Então, olha só, você que está fazendo seu trabalho, tá aí no CLT, seja lá onde estiver na sua empresa, continua fazendo, faça, você vai cair, vai levantar, cair, levantar, mas à medida do tempo, você vai ver que tem gente observando, e você vai ser exemplo para outra pessoa, então não desiste, tá? Nessa fase, qual que era a sua dificuldade? Dificuldade, por mais que você tinha um secretariado, você já era desde nova, super responsável, mas em relação a material de limpeza, limpeza Brasil, Canadá, Estados Unidos. Aí também depois disso eu vou te perguntar se tem diferença, Canadá e Estados Unidos, né? Mas acho que principalmente a limpeza do Brasil com a limpeza daqui. Porque como você era empregada doméstica raiz, jogava água, mangueira e não sei o quê. Só um adendo aqui. Ontem, as minhas meninas, assistentes virtuais, estavam conversando com as cleaners, né, com as technicians, porque não pode falar cleaner, technicians. Aí, a cliente falou assim, eu preciso que ela wash the cabinet door, né? Aí as meninas estão assim, pede pra ela pegar um balde, uma mangueira, se tiver como... Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus! Não. Aí a outra já tava perguntando assim, a madeira, às vezes é madeira naval, e pode... Eu falei, gente... Aí eu tô igual a... Já assistiu Toma Lá da Cá? Esqueci o nome dela. Carminha, mas é... Aí eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela também. Mas é. Aí eu tava assim... Só na tacardia. Eu falei, gente... Aí a importância de ter o processo, mas para os meninos que são de outros países, todos os rituais assistentes, eles não têm uma noção, assim, não estão aqui para ver a fundo como é que é a limpeza de fato. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, refiz todo o meu processo. Agora eu tô montando uma coisa que eu vou tirar foto, vou fazer uns negócios de inteligência artificial para eles entenderem um pouco mais das casas, as matérias-primas. Não matéria-prima, como é que fala? O que é, né? Se é concreto, madeira, tipo de madeira, etc e tal. Mas na hora que ela falou, tipo, pegar, ver se tem como instalar a mangueira. Nossa. Ai, enfim, desculpa. Voltando, gente. Voltando aqui. Não pegue mangueira pra nada pra ir pra casa nos Estados Unidos, por favor. Por favor, gente. Tá, voltando então na pergunta. Você, raiz, muito tempo atrás, super responsável, etc e tal. Quando você começa a fazer a limpeza aqui, ou se teve alguma outra coisa, qual que foi a sua dificuldade? Você fala da limpeza mesmo? Isso. Fazendo a limpeza. Eu acho, assim, eu já tinha uma ideia de que não era do mesmo jeito que lá, só que lá também a gente, uma outra coisa, né, que lá a gente fala assim, é tudo no paninho, não pode molhar nada, tudo no paninho, vai nessa que é no paninho. Não, é tudo no paninho, é tudo muito fácil, limpar a casa lá é tudo no paninho, é fácil. Então já tinha uma noção, né, que tipo, não dava para sair jogando ali em tudo, porque ia estragar. Na empresa em que eu trabalhei, registrada, porque foi o seguinte, eu fui trabalhar no office, no escritório, e assim, aquele negócio é 5 minutos em cada office, que era um trem, tipo, feito de qualquer maneira, né? E aquilo, pra mim, eu fiquei lá há pouco tempo, uns 4 meses, 3, 4 meses, porque aquilo tava me dando, tipo assim, eu falei, como que eu vou limpar um negócio desse tamanho em 10 minutos? Como que a gente não vai tirar a poeira de uma mesa que tá com uma crosta desse tamanho de poeira? Então, mas né, sabia que tinha que correr e tudo mais, então não tenho aquilo como experiência. Mas quando eu fui trabalhar nessa empresa que eu fui registrada, né, eu tive um treinamento assim, incrível. Era na casa da dona da empresa. Então, a primeira semana eu estudei, fiz umas provas, eu chegava lá, lia uns negócios, o inglês péssimo, tentando entender o que era. E aí depois de uns 2 dias, eu ia para casa dela, sentava lá, tinha que ler, ela estava me pagando a hora para eu estudar, para fazer o treinamento. E aí ela foi me mostrar como que limpava. E ela me mostrou todos os cômodos da casa, ela cronometrou quanto tempo que levava para limpar cada cômodo e foi me falando, olha, aqui você demorou um pouquinho, você pode fazer assim, assim, assim. Na hora de limpar o fogão, você já pega as coisas, já coloca de molho, não sei o que, já vem limpando de cima para baixo, de direita para esquerda. Ela já foi me dando
uma ideia de como que fazia a limpeza. Então, aí o que eu fiz? Eu peguei o jeito que tinha que limpar, mas com aquele jeitinho nosso brasileiro, né? Que é dar uma escovadinha ali, não deixa, né? Dar um Aquela carinho. proatividade que só a gente tem. Fazer as coisas um pouquinho mais de carinho. Mas eu acho que isso ajuda muito na hora, né, do dia a dia ali, de fazer as limpezas. Perfeito. E como é que surge a Lanex? Ai, Lanex. No ano da pandemia, antes da pandemia, acho que foi, porque a pandemia foi o quê? Março, né? Que o negócio explodiu assim, março de 2021. Antes da pandemia, eu estava num ritmo louco de trabalho. Às vezes eu falo que a pandemia me salvou. Se não tivesse sido a pandemia para me parar, eu ia cair na rua desfalecida. E aí veio a pandemia, não podia sair mais. Aqui no Canadá foi uma coisa super, hiper Parou mesmo, restrita. de fato. Parou tudo. Não podia chegar na porta. Tipo, tinha gente que morava no basement, às vezes saía para fora para tomar um ar, o dono da casa ligava para a polícia, porque não podia sair de casa. Uau. Estava assim nesse nível. E aí, então, ficamos de fevereiro, março até agosto, sem fazer nada, sem sair de casa. Como eu estava trabalhando igual uma louca antes, então eu consegui fazer um pezinho de meia, consegui ficar tranquila esses 8 meses. Aí veio aquele boom de lives, né, no Instagram. Eu, por acaso, assisti uma live da Natália Arcuri e com uma outra pessoa, não lembro o nome, e eles estavam falando de assistente virtual. E tinha uma plataforma de assistentes virtuais, não sei o quê. E eu fui procurando entender melhor, aí fui procurar quem eles tinham falado nessa live. Fiz um curso de assistente virtual. E aí, depois fiz uma mentoria aqui até hoje a minha mentora, Raquel, beijo Raquel, que ela me ajudou a estruturar pensando mais como negócio mesmo, de ser uma empresa. E aí, quando eu fui, né, amadurecendo, eu falei, por que não assistente virtual? Vou fazer no virtual porque eu sempre fiz tão bem no presencial, como ser uma secretária, né, online, eu vou fazer tudo que eu fazia com todo carinho, mas de uma forma remota. Aqui no primeiro ano, eu fui assim, bem genérica, tipo, eu tô aqui, chamava Santana Virtual Assistant. Então, tipo, tô aqui para quem quiser uma assistente virtual. Trabalhei com psicólogo, aí comecei a trabalhar no Brasil, psicólogo, nutricionista, engenheiro. E só que aí, tipo assim, ainda fazia Lanex, trabalhava com, aí depois a gente foi voltando para limpeza, fazia as limpezas e tentando fazer o Santana Virtual Assistant. Só que assim, era lá no Brasil, tipo, lá, aí eu fazia por hora, tipo, R$30 a hora, tipo, não dava nem $10 a hora. Então, assim, não compensava. Mas eu assim, vamos tentar, vamos que vai dar certo. Aí eu comecei a trabalhar com essa empresa de limpeza, que eu fazia limpezas, às vezes esporádicas para ela. Eu comecei a ver como que a assistente dela trabalhava repassando as coisas para a gente. Não tinha um sistema de agenda, era tudo no WhatsApp, não tinha, nem no Google Agenda usava, era tudo no WhatsApp e conversava o dia inteiro com as pessoas no WhatsApp. E, gente, quando vocês trabalham? Quando que as clínicas limpam e quando que vocês atendem cliente, né? Fazem as coisas. Que era o dia inteiro conversando no WhatsApp, porque como que entra na sua casa? Amanhã, quem é para limpar? Qual que é o endereço amanhã? Isso há 5 anos atrás, né? E aí eu ofereci para essa dona da empresa, tipo, deixa eu ajudar vocês, tipo assim, fazer uma coisa simbólica, só para eu ver que eu estava me dando já uma agonia mesmo, eles trabalhando daquele jeito. Aí trabalhei com eles um pouquinho, e aí, um dia, eu lembro assim, a roupa que eu estava, eu lembro a posição, eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava, minha mesa, ficava assim, e tinha tipo um closet do lado. Eu olhei pro espelho e pensei assim, e se eu fosse uma secretária para a empresa de limpeza? Só para a empresa de limpeza. Porque eu sei ser secretária. Eu já trabalhei com clientes, já trabalhei com limpeza, eu sei como que as coisas funcionam. E se eu fosse uma secretária só para essas empresas, para ajudar elas a organizarem, né, o dia a dia, atender os clientes, colocar um pouco de organização, baseado no que eu tinha visto a experiência da outra empresa. E aí foi tipo, você é secretário para a empresa de limpeza. Você está se virando aí muito tempo sozinha e você nunca desistiu. Teve momentos que você pensou em desistir quando estava no Canadá? Ou foi sempre tranquilo?
Você é uma pessoa muito tranquila, as coisas assim, se não der certo, não, vamos continuar tentando. Você sempre foi assim ou você fez alguma coisa além de terapia para te ajudar a ser assim? Eu sou assim, acho que é só assim pro lado de fora, porque lá dentro a vontade de desistir vem todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Então, o que não faz você desistir? Isso é uma pergunta bem bacana. Eu estava conversando isso ontem, com a minha irmã. Desde que eu comecei a trabalhar com, né, de ter essa visão de ter uma empresa, de fazer, né, essas coisas, mais, né, de ter umas coisas que só na cabeça da gente, que as coisas acontecem de um jeito e que a gente vê tudo tão perfeito, tudo funcionando, mas é só a gente que tem essa visão, né? E é difícil, às vezes, colocar isso para fora, de fazer outras pessoas entenderem. Mas eu estava pensando com minha irmã, né, é o seguinte, desde que eu comecei a... Isso é sério mesmo, assim, eu ainda tenho isso. Desistir, mas não dá, não tá certo. O que eu estou fazendo? Eu não tenho capacidade, a gente duvida muito, tem capacidade de fazer isso. Só que aí eu penso, hoje, né, depois de 5 anos, quando eu penso, tipo, não, agora já deu, cansei, vou fechar as portas e pronto. Eu pensei assim, se eu tivesse existido lá no primeiro ano, olha o tanto de coisa que eu já fiz, né? O tanto de empresa que eu ajudei, o tanto de pessoas que eu ajudei a formar. Tem 2 assistentes, assim, que são as minhas pupilas maravilhosas, que entraram na Lanex sem saber nada, nem sabia que o Cleaning Business era uma oportunidade, hoje estão trabalhando por conta própria, atendendo empresas de uma forma tão nobre, tão bonita. Então, tipo assim, né, se eu tivesse parado antes disso, eu não teria dado oportunidade para essas pessoas também. Se eu tivesse parado, não sei, de ano passado para cá, tanta coisa que eu já vivi, tipo, eu não estaria aqui com você agora. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que nunca vai passar, essa coisa de tipo, não sei, acho que eu não tá certo, a decisão que eu tomei não foi tão boa assim, por que eu fiz isso? Não, vou parar, cansei. Acho que isso a gente sempre vai ter, talvez com um pouco mais de espaçamento, com um pouco mais ou menos de intensidade, mas eu não acho que esse sentimento, vontade de desistir, nunca que vai deixar a gente. Acho que ele vai tendo intensidades diferentes. Mas o que não, hoje, quando eu penso assim, desistir, não, daqui a 1 ano, o tanto de coisa que eu vou viver se eu parar agora, não vou parar. Então, não tá. E não parem, por favor. Então, aí, pensando nessa, vamos supor, no Elaine no todo, né? Trabalhando aqui, um dia muito confuso, cliente, algumas coisas deram errado, porque nem todo dia é perfeito. Várias coisas deram errado, sei lá, seu cachorro pagar periquito, tá doente, marido tá doente, pessoal de cima fazendo muito barulho, e Elaine aqui, começando a ficar estressada. O que te faz retornar para Elaine de verdade, ali, Elaine calma? Tem algum lugar que você vai? Tem alguma coisa que você faz? Algum ritual? Não sei. Como é que você faz para voltar você ali, a se acalmar e depois resolver o que tiver que resolver? Bem interessante isso. Porque eu estou passando numa fase de que, tipo, tá tudo assim, tô precisando de ir para esse lugar calmo. E eu percebi essa ruptura, porque eu estava com uma rotina muito certinha, de acordando cedo, rezando, lendo na Bíblia, lendo meu livro, indo para academia. E aí eu fui pro Brasil, fiquei 1 semana no Brasil, rotina se foi. E aí eu ainda não entrei na minha rotina. E eu vi que, por eu ter saído da rotina, as coisas estão meio, tipo assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, um tanto de confusão, as coisas dando errado. E aí eu sinto que eu preciso de voltar para essa minha rotina. E, né, para mim, a cristã, catolicamente falando, isso para mim representa muito a questão de tipo de rezar mesmo, o texto, de sentar, acender uma vela no escurinho ali, do silêncio. Gosto muito de acordar primeiro e ficar no silêncio, só eu ali. Então, acho que isso é onde que me traz de volta para o centro e de saber que que foi, né? Eu acredito muito que Deus colocou esse projeto no meu coração. Deus colocou a Lanex no meu coração. Então, se Ele colocou, Ele sabe que eu tenho capacidade. E aí, naqueles momentos em que eu dou, né, dar essa drenada, eu preciso de me reabastecer de novo. Perfeito. Tem algum lugar, seja Toronto ou qualquer outro lugar que você gosta de ir, que você também sente que você está
você consegue se acalmar? Eu não tenho, assim, um lugar físico, sabe? Eu gosto de fazer muita coisa sozinha. Então, eu gosto de ir no cinema sozinha, andar, ir no shopping sozinha. Adoro ir no shopping sozinha. Supermercado. Adoro supermercado. Mas não para fazer compra, para passear no supermercado. Sério? Gente, Sério? precisa ser estudada. E não vai comprar, só vai passear. Passear. Tem muito tempo que eu faço isso. No Brasil, meu horário de almoço era dentro do supermercado. Eu tinha o supermercado Carrefour, era na rua de cima de onde eu trabalhava. Achava que o pessoal assim, ele tá planejando um roubo, uma coisa muito grande aqui. Era assim, meu passatempo favorito, olhar as coisas, ver o que tinha de diferente, ler os ingredientes dos produtos. Gente, umas coisas meio só da cabeça da Elaine. Mas, voltando, eu não tenho assim um lugar específico. Eu gosto de fazer coisas só, principalmente quando assim, às vezes tá com a cabeça tumultuada, gosto de fazer as coisas sozinha. Perfeito. Tá, você gosta de fazer muito sozinha. Mas vamos pensar então no supermercado, ótimo, muito grande, com várias coisas novas, surreais lá dentro. Quem que você convidaria para ir com você aí, seja vivo ou morto, né, para te fazer companhia? E que conselho você pediria para essa pessoa? Eu acho que seria meu pai. Meu pai faleceu ano passado e por ele sair de casa muito cedo, mas acabei me distanciando mesmo da minha família, no sentido assim, fisicamente mesmo, né? E às vezes não ter aquele contato de ver todo final de semana, de conversar e tudo mais. Então, com meu pai principalmente, depois que eu mudei, as minhas conversas com ele se espaçaram muito, porque ele não era muito de conversar, a gente não era de sentar e conversar, mas eu levaria o meu pai e pensando, né, que agora ele está lá com Deus, que está lá tendo, né, o descanso que ele tanto merecia, que ele tanto merece, acho que eu perguntaria para ele, não pediria um conselho, acho que eu perguntaria a ele qual que é o meu próximo movimento, qual que deveria ser o meu próximo movimento. E aí, tanto na Lanex quanto na vida pessoal, de repente. Mas eu queria muito, você sabe, ter uma clareza, assim, alguém escrevesse para minha mãe, faz isso, do meu próximo movimento. Tá. E o que você imagina que ele responderia? Você conhecendo ele, né, vendo, né, o seu passado com ele, você imagina? Que ele ia dar uma risadinha. Fala assim, minha filha, não é desse jeito. Ele não iria me dar a resposta. Ele iria, talvez falar, né, o que eu, pela vivência dele, pelo conhecimento dele, acho que ele iria falar para rezar, para continuar rezando, pedindo direcionamento de Deus. Acho que isso que ele iria me falar. Infelizmente, não ia me falar, faz isso. Perfeito. Que lindo. Ai, que gracinha. Obrigada por compartilhar. Obrigada por perguntar. Nem sabia que isso estava aqui dentro. Aí já pode anotar para terapia. Ai, meu Deus, Giovana, guarde. Me conta uma coisa. O que você sempre vê, assim, que é muito comum? Vamos para setor de limpeza mesmo. É super comum esse erro de quem está iniciando. As empresárias que vamos pensar, que está querendo sair, né, deixar de ser dona de schedule e quer começar de fato a modificar a empresa, ter uma empresa. Uhum. Qual que é 3 erros, assim, que sempre a batata vai acontecer? Às vezes eu tenho medo, assim, de entrar nesse campo, porque no sentido de que não é a minha especialidade, Tá. né? No sentido de falar, olha, acho que você deveria fazer isso. É uma outra coisa que eu trabalhei para que eu não fosse vinculada, tipo, a uma mentora do Cleanbiz, né? Sim. Tem mentoras maravilhosas, você conhece várias, né? Então, eu procuro focar na parte do atendimento. Mas, né, focando na parte do atendimento, a gente consegue ver tudo que está, os bastidores das empresas, né? Tudo que está acontecendo com as donas das empresas e tudo mais.
E aí, se eu fosse falar assim, ok, tipo, faz isso, tipo, conserta isso, isso e isso. A primeira coisa, ter organização com os dados. Então, seus clientes, né, onde tudo, uma base de dados organizada. Os nomes, os endereços certinho, as preferências, o que eles gostam, o que eles não gostam, para que você consiga dar uma experiência melhor para eles. E pensando de um jeito que você vai escalar, que isso precisa estar organizado para suportar uma escala maior. Então, acho que a primeira coisa de tudo, organizar e separar o que é seu e o que é da empresa. E tem empresa até hoje que tem um único número de telefone, que é o mesmo número para ela, é o mesmo número da empresa. E às vezes, quando você vai, esse mesmo número para você é o mesmo número da sua empresa. Você tem alguém que vem te ajudar, um assistente, por exemplo, aí tá tudo as suas coisas pessoais, tudo ali, né, na empresa, aí pede mensagem de lead, pede mensagem de cliente, vira aquele bololô. Né? E aí a parte financeira também, ter essa questão, ter esse bloco bem separadinho, o que é seu e o que é da empresa. Então, eu diria, separar empresa, você, organizar os dados e ter alguém para te ajudar o mais rápido possível. Eu sei que no início, às vezes não dá, né? A gente, às vezes, não está fazendo nem para a gente, quanto mais para ter outra pessoa chegando para ajudar. Mas faça com que você chegue nesse patamar o mais rápido possível, porque tem coisas que você está fazendo que qualquer outra pessoa pode fazer. Talvez não qualquer outro, mas muitas outras pessoas podem fazer por você. E tem coisas que é só você que consegue fazer. Pelo menos inicialmente. Agora, no início, é só você que pode fazer. Mas você desenvolvendo, está chegando no ponto que outras pessoas também podem fazer. Então, eu sei que falar parece fácil, porque a gente não está vivendo a realidade ali da pessoa. Mas já começar pensando nisso, em você, não é aquela outra coisa, não é para sair do operacional, né? Que às vezes muitas pessoas pensam, vou sair do operacional, não vou fazer mais nada e vou deixar a empresa rodando por conta dos outros. Né? Não é bem assim, é você sair de uma parte em que outras pessoas podem fazer por você, você vai continuar monitorando para garantir que está tudo sendo feito direitinho, mas você não mais, né, estando ali presa para que aquilo aconteça. E você voltar para o operacional em outro momento, mas de forma estratégica, que seja por um momento estratégico da empresa. Excelente, excelente. E indo para a parte de vendas, agora o bicho pega. Eita. O que você acha que é o erro número 1 do setor de vendas da empresa? Eu vim pensando nisso hoje no caminho. Eu vou fazer um post do tipo 5 anos no atendimento, 5 lições que eu aprendi. Então, caiu bem. Um ponto importantíssimo, que equipe de venda não vai fazer milagre. No sentido de, você pode ter a melhor equipe de vendas do mundo, mas o lead ele precisa de vir minimamente qualificado. Quando a gente fala assim, minimamente qualificado, não quer dizer aquela pessoa que, tipo, você vai explicar, você vai falar, tipo, a antipetrina é 450, e a pessoa fala, nossa, tá caro. Não, esse lead não é qualificado. Não, ele tá ali te ouvindo, ele falou que tá caro, ele trouxe uma objeção, agora você conversar com ele, trabalhar. Mas, quando a gente fala de lead minimamente qualificado, às vezes é um lead que você tá rodando umas campanhas, ou chega alguém para você, que a sua limpeza, o mínimo que você consegue fazer 200, ele chega e fala, não, eu vou pagar, eu não aguento isso, eu vou pagar 80, eu te pago 80. Então, como que uma sua equipe de venda, mais partida treinada, qualificada, maravilhosa, o que ela vai fazer com esse lead que quer pagar, que vai pagar $80 na sua limpeza, que o mínimo é 200? Então, ter essa clareza de que, claro, a equipe ela precisa de estar apta, precisa de fazer as coisas, mas que ela não vai fazer milagre. Então, esse lead que chegou e querendo 80, pode se desdobrar, que ele não vai te pagar os 200. Né? Então, e aí a gente vai para o ponto seguinte. Ok, às vezes é 1 ou 2 que chegou, tudo bem, saiu ali, né? Caiu ali de paraquedas. Mas é alguma coisa que está acontecendo sempre? Está sempre chegando esse tipo de lead, de padrão de lead? Então, vamos dar uma olhada nos anúncios. Está rodando algum anúncio? Então, o que
o que está no seu anúncio, na sua comunicação, que o lead, ele olha e acha que vai pagar $80 na sua empresa. Ele acha que ele pode ter ali, né, a chance de pagar $80 na sua empresa. Então, tem alguma coisa na sua comunicação. Ou você não está fazendo, ok, não faço tráfego, não faço nada, mas só está chegando X-lead assim, mais ou menos. Como que essas pessoas estão vendo você? Ela te acha no Google? Ela te acha em grupo de Facebook? Então, como que está o seu website, por exemplo? Os reviews do seu Google, todo mundo falando que você tem um preço bom? Tem que ver isso também, né? A pessoa fica lá, os primeiros 10 reviews, nossa, um preço super bom. Mas aí na cabeça da pessoa, às vezes o preço super bom para ela é $80. E o preço super bom para essas pessoas, né, sei lá, pode ter sido $200. Então, né, tomar cuidado de como que a empresa está sendo percebida. Porque aí facilita para quem está aqui nas vendas para converter esses leads. Um outro ponto, passar o preço, fazer a venda. Como que você faz as vendas hoje? Com tabela? Hoje, não, a gente tem uma base, né, de valores. Aí vamos supor, uma casa de 1.000 square feet. Aí, empresa regular, a primeira, no caso, a gente cobra mais, né, porque a gente está entrando no escuro. A gente não faz walkthrough. Então, é por foto, conversando com o cliente, etc e tal, Zillow, a gente tem uma base. Aí os meninos vão, tem um preço alto, e aí eles, né, negociam com o cliente até um preço que eles podem baixar. Então, a gente dá essa diferença, que ele, tipo, 10, 20, 30% que eles podem negociar. A gente vai por aí. Até ano passado, eu acho que assim, e aí, né, que a gente tá falando, das melhorias, das coisas que vão tendo. Eu era, assim, a maior defensora de uma videocall. Não, você tem que trazer a pessoa para a videocall, você tá vendo ela ali, você tá usando a sua linguagem corporal, o seu visual, você consegue ler a pessoa, vamos trazer para a videocall. E até ano passado, a gente só trabalhava com empresa que tinha videocall. A gente fazia videocall todo santo dia, 5, 10 videocalls por dia. Estava sendo expert das videocalls. Só que aí calhou esse ano é de trabalhar só com empresa que tem trabalho com tabela de preço, dá o preço por telefone. Gente, se você não tem uma tabela de preço, por favor, tenha para amanhã, porque é incrível a velocidade e a facilidade. Por quê? Imagina, eu tô com um cliente, com a pessoa no telefone. Para te dar uma estimate, eu preciso ver a sua casa. Vamos fazer um walkthrough, vamos fazer uma videocall? Aí, ok, você colocou mais uma barreira para o cliente comprar de você. Aí, ok, você fez o walkthrough, fez a videocall e tudo mais. Aí aqui entra o ponto mais perigoso. Por quê? O que acontecia às vezes, o que acontecia com a gente na Lanex? Porque as assistentes, a dona da empresa tinha que ver a videocall para dar o valor. Aí era mais. Então, assim, terminar a videocall, às vezes a pessoa, tipo, ok, ela viu minha casa, agora não me dá o preço. Aí não, gente, não dá o preço. Aí tem que esperar, e a dona da empresa ver. Aí, às vezes, era um dia inteiro, 2 dias, para enviar estimate para a pessoa. Graças a Deus, Deus sempre olhou pela Lanex, ainda assim a taxa de conversão era muito boa. Mas você coloca um delay no negócio. Então, ok, você está ali com a pessoa, e visita presencial também, de trabalhar com a empresa, que a dona da empresa via tudo lá, não dava o preço, deixava, esperava passar para a gente passar o preço. Gente, você chegou no nível máximo de negociação, que é você ver a pessoa. Você está ali com ela frente a frente, ou pessoalmente, ou na videocall, porque aí tudo que ela trouxer, toda objeção que ela trouxer, você já quebra em uma hora, já explica, já engaja e tudo mais. Então, aí, né, desse ano, a gente trabalhando só com empresa que tem tabela, é uma coisa do outro mundo. Aí não sou mais defensora da videocall, sou defensora agora da tabela. A tabela, eu tenho um pezinho atrás. Não é que tem um pé atrás, é porque a gente tem uma tabela, mas não é uma tabela fixa, porque às vezes tem pessoas que vão pensar assim, pode ser que pense assim, 1.000 square feet, preço X. Aí vai ali, põe uma viseira de Google e é só aquele preço ali. Aí não, que a gente fala com os meninos sempre, ainda tem alguns erros, mas tá melhorando. Não, tem essa faixa aqui que você pode ir, mas você tem que verificar. Como é que tá o banheiro? Porque às vezes 1.000 square feet tem 1 ou 2 banheiros, dependendo 2,5, né? Aí tem vidros no banheiro.
tiver vindo mais tempo. Aí tá, quantas pessoas vivem aí? Tem cachorro, tem criança. Então vai ter, tiver criança, cachorro, um pouquinho mais de tempo. Aí tem que analisar, tem que ter o bom senso também, né? Aí entra o bom senso. Mas a tabela ela é boa, ela é muito boa pra te nortear. Porque às vezes posso estar errado. Eu participei de uma mentoria que tinha tabela fixa. Só que vamos supor, aí tinha uma tabela lá no Texas, lá na Califórnia, lá em Massachusetts e no Maine. Aí ali a do Texas queria que utilizasse no Maine. Não vale. Aí você tem que pensar também, tá, galera? O que é bom pra mim, às vezes não é bom pro seu estado. Você pode, né, tentar pegar alguma coisa ali e encaixar pra você. Isso vale pra qualquer empresa, qualquer coisa na vida. Não copia, assim, a mesma coisa. Porque se tiver tabela lá no Texas, lá na Califórnia, não vai ser a mesma que vai funcionar em Nova York, Canadá e tal. Você precisa adaptar de acordo com o seu cliente, né? Aí entra várias outras coisas. Quem que é o seu cliente? Qual que é a faixa etária? Porque se é um pessoal mais velho, millennials, tem esse negócio também, não tem? De millennials, de geração Z, não sei o quê. Boomers. Aí você precisa avaliar, fazer essa separação aí, ó. Aqui, a lead vai ser mais, né, TikTok, Instagram, não sei lá o quê. Galera digital. Galera mais old school, cartãozinho, não sei o que lá na porta, Facebook. Então, eu tô pulando várias coisas, mas tem várias coisas por trás de uma boa venda também, de bom lead chegando. E a sua casa precisa estar arrumada, pelo amor de Deus. Pessoas reclamando. Ai, meu Google Ads não funciona. Vai no site. Aí você vai ver. Não tem nem aonde ir, nem onde clicar, nem onde... gente, ai, mas enfim, vamos lá, Elaine. Me fala aqui, qual que é a diferença para você, assim, de atender e converter? Pergunta bem interessante. Só antes de entrar, né? Só uma aspas aí que você falou sobre, né, a tabela, que não é você pegar a sua tabela que vai funcionar para uma pessoa que está na Carolina do Norte, por exemplo. E uma outra coisa interessante é você fazer a sua tabela baseada no valor da sua hora. Então, primeiro, antes de você pensar em ter tabela, quanto que é a sua hora? E aí você vai personalizar a sua tabela. Ok, minha hora é X. Para uma casa de tantos square feet, eu levo tantas horas para limpar, de tantas a tantas horas. Então, aqui pode ser esse range, mas baseado na realidade, né? Na sua hora, tem toda a realidade da sua empresa. Aí, uma tabela assim, você pode seguir tranquilamente. Aí, beleza. Atender e converter. Isso você perguntou. A diferença. Tá. Vamos lá, que agora chega um assunto que eu gosto. Quando a gente pensa em atender, a gente pensa em uma jornada. E o converter está lá no final. Converter é a última coisa. Então, o atender, ele é mais longo. A jornada do atendimento é longa. Então, o atendimento é você entender para atender. Você vai entender o que a pessoa procura. E aí, a gente volta uma questão lá de trás, que é você se interessar pela pessoa de verdade. Porque só assim você vai conseguir atender bem, e aí as chances de converter são bem maiores. Então, quando chegar uma pessoa para você atender, não vai, por favor, gente, não vai atender uma ligação só perguntando para a pessoa o que você precisa de saber na tabela. Quantos quartos, quantos banheiros, quantas pessoas tem em casa, quantos pets, qual que é o material do chão. Isso é lá para depois, lá para o final. Quando uma pessoa chega procurando a limpeza, você vai entender, primeiro, por que ela precisa da limpeza. Nas primeiras perguntas, onde que ela está? Porque já está, caiu de paraquedas lá na sua empresa, está lá, uma área que você não atende. Então, essa primeira, na verdade, saber o nome dela, perguntar o nome dela, para você já começar a chamar ela pelo nome, saber onde que ela está, para você verificar, ter certeza de que atende. Se não atende, já fala com ela que não, já libera ela, não vai gastar o tempo dela nem o seu. E aí, saber por que ela procura pela limpeza. Qual que é a ocasião? Eu negócio é assim, what's the occasion for the cleaning? Qual que é a ocasião para a limpeza? Não o tipo de limpeza. O tipo de limpeza a gente vai resolver depois. Mas qual que é a ocasião? Ela vai te falar. E aí, quando ela te falar, é aí que você vai começar a
entender, e isso vai te ajudar na hora de um follow-up, na hora de quebrar uma objeção. Isso já pega de cara na primeira pergunta. Ela fala, né, post-construction, eu vou receber meus amigos na semana que vem, minha filha vai casar e tudo mais. E aí, disso daí você vai desenvolvendo. Já teve limpeza antes, há quanto tempo? Eu tive uma empresa. Por que você não gostava da empresa? Ele não dava atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes? Pode me falar mais desses detalhes? Você, Laína, ninguém vai querer responder todas essas perguntas. Se você perguntar com jeitinho, vai. Né? Se você se mostrar realmente interessado e usar ali o seu tom de voz, fazer algumas técnicas de espelhamento, essa pessoa ela vai, sem querer, ela vai engajar e vai começar a falar para você das coisas. E aí você dando para ela os next steps. Então, você saiu com ela, assim, ok, eu vou te enviar estimate. Como que vai ser esse estimate? Como que ela vai receber esse estimate? Depois que ela receber o estimate, ela precisa receber o next step para saber o que vai acontecer depois. E assim, devagarzinho, você vai levando ela até a conversão. Perfeito. Você considera que a vendas, ela é o coração da empresa? Ou o cérebro? Nossa. Qual parte do corpo seria? Eu acho que a venda seria o cérebro. Eu acho que a venda seria o cérebro. O coração, eu acho que seria a equipe. Sabe, assim, a equipe de tudo. Acho que a equipe de marketing, de vendas, da limpeza. Eu acho que seria isso. O financeiro seria o pulmão. Que analogia legal. Legal, gostei. Agora a gente vai aqui entrar nas nossas perguntas radar do mercado. Eu vou te fazer algumas perguntas, né, que a gente, no nosso momento Google aqui. Geralmente são as perguntas assim, mais procuradas na área do profissional que a gente entrevista. Preparada? De novo? Acho que sim. Vamos lá. Como uma empresa perde cliente já no primeiro contato sem perceber? Bom, se for por telefone, vai muito do tom de voz. Então, já vou falar de cara, assim, atendeu o telefone. Você atendeu, sem falar o nome da empresa, sem falar o seu nome, sem dar um bom dia, com a voz, como você está ali na postura de atender, você está atendendo o telefone assim, a cabeça baixa, tá aí, ali, tipo, seus primeiros segundos ali já era. Então, acho que no telefone, isso é crucial. Você tem que atender o telefone com vontade de atender o telefone. Por mensagem, aí, às vezes eu gosto mais da mensagem para fazer essa identificação do que por telefone. Porque por telefone você ainda tem o seu tom de voz. Então você consegue, ok, o meu tom de voz foi bacana, eu consegui trazer essa pessoa, talvez no meio, você deu uma escorregada, mas você passou ali pela primeira impressão. A mensagem, do jeito que você responde uma primeira mensagem, a pessoa, pode, meu Deus, quer nem, o que é isso? Como é que me responde um negócio desse? Então, quando você recebeu uma mensagem, sempre responda fazendo um espelhamento. O que a pessoa te trouxe? A gente teve um caso desse essa semana. A pessoa falou que ela estava passando um pouquinho de mal, tudo mais, precisava de uma deep clean e alguma coisa assim. Aí, uma pessoa que não era da Vanex respondeu já direto no preço, porque era deep clean. Eu falei, gente, a moça falou que está com as costas doendo, não pode ser assim. Precisa criar um espelhamento. O que ela trouxe? Para ela ver que essa pessoa está me ouvindo. Ela não está simplesmente querendo passar preço, ela está me ouvindo, ela quer me entender. Então, sempre que tiver uma mensagem, faça um espelhamento. Não significa que você vai ficar enrolando para passar preço. Isso também é horrível, né? Mas faça um contexto, faça a pessoa do outro lado entender que você ouviu. Esse é presente. Oi, Elaine, com a empresa X, vou te ajudar, tá? Sinto muito que você esteja passando por esse momento, mas nós vamos te ajudar aqui. Se você precisar de coletar mais informações para saber, você pergunta as informações. Mas o ponto é de criar esse efeito de essa sensação de que, puxa vida, essa pessoa está me ouvindo, ela está entendendo o que realmente eu estou buscando. E fazer espelhamento ajuda. Como a dona da empresa percebe que a empresa dela não tem problema de lead, mas de atendimento? Isso é bom. Acho que é isso a gente consegue ver analisando as conversas, analisando o histórico de conversa.
Então, como que esse lead, que às vezes tem umas conversas que a gente vê, o lead está pronto, pedindo, pelo amor de Deus, limpa a minha casa, mas do jeito que a conversa é conduzida, de acordo com as coisas são respondidas, você, poxa vida, perdeu totalmente esse lead. Então, do jeito que a comunicação é conduzida, aí fazendo espelhamento, você tá realmente, eu falo é o seguinte, toda mensagem que a gente envia para um lead, para alguém, é um momento valioso, porque talvez aquela pode ser a última mensagem que você vai enviar para ele, a última mensagem que ele vai ver. Então, quando a gente envia uma mensagem que ele para ler a nossa mensagem, a gente quer causar um impacto. Eu já construindo aquela coisa, tipo, ok, essa empresa é interessante, quero continuar conversando com ela, quero entender mais o processo dela. Então, o jeito que a gente vai conversando com ele vai arruinando ou vai construindo esse relacionamento. Então, e outra coisa, documentar, gente. A gente tem que documentar. Eu estou conversando com esse lead aqui agora. O que eu tenho de informação dele? Vou conversar com outro lead amanhã. O que eu tenho de informação dele? Porque se deixar na cabeça, não lembra nada e vai bagunçar todas as informações. Fez uma coisa super bacana que esse lead aqui falou, você está deixando passar para trás que você não lembra mais, porque você já está conversando com 10, 15. Então, fazer as anotações desses pequenos detalhes, porque é no detalhe que a gente ganha. Perfeito. Qual que é o momento exato para contratar, seja um assistente virtual ou alguém para ficar no escritório, tanto para vendas ou para qualquer coisa que precisar? Como é que eu sei que eu estou no momento, como é que eu sei que eu preciso de alguém mais? Vou falar do lado do atendimento em si, né, de ter alguém para fazer os atendimentos e tudo mais. Está perdendo muita ligação, se você já não sabe quantos leads que chegaram na semana, de onde que eles vieram, quantos converteram, quantos que não converteram, se está ficando mensagem muito tempo sem responder, tipo mais de 2 horas, uma mensagem sem responder, e tanto do cliente quanto de lead. Então, assim, se você está começando a soltar, né, tá saindo do seu controle as coisas que estão acontecendo na parte do atendimento, é uma hora de ter uma pessoa. E é uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, tipo, hoje, se eu chegar para você hoje, você sabe quantos leads que você tem que fazer follow-up? Você sabe quanto que foi a taxa de conversão da sua semana? Esses leads que não converteram na semana passada, de onde que eles vieram? Quanto tempo que eles ficaram no funil? Quanto tempo que levou para eles não converterem? No mês, quantos leads os leads que não converteram, qual foi a maior parte, de onde que eles vieram? De onde eles vieram? Você está fazendo anúncio? Então, você está fazendo anúncio e eles não converteram, eles estão vindo dali. E os que converteram, de onde que eles vieram? Se converteram mais. Está fazendo sentido você ficar investindo nessa fonte que está te trazendo mais leads não convertidos, enquanto essa aqui está te trazendo muito mais convertido? Então, analisar. Então, assim, se você não sabe nem por onde passou na sua empresa que a gente está falando, está passando a hora de você ter alguém para te ajudar. Porque essa pessoa pode fazer isso por você, né? Pode colocar esses dados, organizar para você ter esses dados, essa pessoa pode fazer uma outra coisa para que você tenha controle e você consiga fazer esses dados. Porque sem dado não adianta, né? Eu sou das humanas, mas a gente sabe que sem número não faz nada. Exato. Quais são as 3 coisas essenciais que você diria para uma contratação, uma boa contratação? Vamos para o setor de vendas, atendimento. Primeiro, a pessoa ela tem que entender que a posição onde ela está é uma posição estratégica. Então, ela precisa de ter esse entendimento além da venda, além do número, de ela entender que o lead que ela converte ou não converte impacta em tudo na empresa. Impacta em como que a dona da empresa vai se planejar, impacta na quantidade de limpeza para as cleaners, para os technicians. Então, ela precisa de entender que ela não está ali só para atender telefone, fechar a venda e ganhar comissão, se ela ganhar. Ela precisa de entender que ela faz muito mais. É uma coisa meio que emocionada. Eu sou meio emocionada, eu fico nessas coisas. Mas ela entender que ela faz parte de algo maior. E eu não sei que eu falo isso porque, né, eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela jornada de vocês. Eu falo isso constantemente, né, dentro da Lanex, que tudo que a gente faz dentro da Lanex vai reverberar
primeiro na dona da empresa. Então, quando eu falo com elas, né, se vocês não seguem alguma coisa, se acontece alguma coisa errada, esquece a Elaine e Lonex, que vocês vão impactar aqui de alguma forma. Primeiro que vocês impactam é lá na dona da empresa, positivo ou negativamente. Então, primeiro de tudo, essa pessoa, ela entender, e você, né, a dona da empresa, deixar a cultura da empresa muito clara, para essa pessoa saber que ela não está vindo só para vender, mas que ela está vindo para fazer parte de uma cultura, de algo maior. Então, isso acho que seria o primeiro de tudo. Né, e você pensar o seguinte, ok, eu quero uma pessoa que já está pronta, que já vende, que já entende, que já trabalha um pouco em business, ou eu quero uma pessoa que eu vou treinar, que eu vou formar, só que aí eu sei que vai demorar mais tempo, que vai ser uma coisa mais morosa. Então, saber exatamente em que etapa, de forma, né, nível de entendimento, de conhecimento que essa pessoa tem de vendas, e onde que o que você quer despender agora no momento, o seu tempo para você ensinar, ou não, você já quer um negócio que já vai sair um foguetinho. E treinamento constante. Não adianta, precisa de treinar. Cada vez as coisas estão mudando cada vez mais rápido, né? E aí eu vou para um ponto, né, que as pessoas acham que às vezes não vai precisar mais de assistente, né? Porque tem AI, tem a assistente, a secretária, não secretária, tipo o Sona da vida, né, que atende as ligações e tudo mais. Eu não vou falar que isso será impossível, eu acho que isso vai acontecer, está muito próximo de acontecer, mas aí acho que a gente vai voltar para o lado humano. E quem estiver fazendo atendimento humanizado, de verdade, humanizado com humano, né, no sentido estrito, vai sair ganhando. Também acho. Então, eu acho. E aí a gente tem que fazer? Treinar. Né? Treinar essa pessoa, inclusive, para usar a inteligência artificial de forma inteligente. Né? A inteligência artificial não é para ficar usando igual o Google, né? Perguntando. Então, é para fazer de uma forma inteligente. Como transformar um business que sobrevive em um business previsível e escalável? Dentro da sua visão geral de todo o seu tempo com empresas, estando na sua empresa, o que você diria? Eu acho que as coisas não dependerem de você o tempo todo. Né? No sentido de, vamos voltar na tabela de preço. Ok, eu tenho essa tabela de preço. Você tem um range, né, que as pessoas elas conseguem trabalhar ali com você, né, trabalhar com o cliente um valor de desconto. Se tem uma empresa, eu tenho uma tabela de preço, mas se precisa dar um desconto, precisa trabalhar, tem que voltar na dona da empresa, a dona da empresa nunca vai estar livre de verdade para fazer as outras coisas. Né? Então, acho que o ponto principal é você fazer de um jeito em que, não digo nada, mas assim, o máximo de coisas possíveis não depende da sua interferência a todo momento. E aí, né, de volta nos processos, você falar de processo, de manuais e tudo mais. Então, você imagina, estou lá trabalhando com as assistentes. Aí, toda vez que vai cadastrar um lead na agenda, tem que me perguntar onde que clica, como que faz. Não, gente, já temos o manual. Você vai aqui e vai dando assim, né, coisa mais simplória. Mas, né, quando a gente fala de crescimento mais, as coisas vão escalando. Então, os manuais, os processos, eles ficam mais robustos. Mas é coisas do tipo. Então, tudo que eu falo, eu tenho uma assistente, eu tenho as minhas technicians. O que elas estão vindo até mim perguntar toda hora? Quando elas vêm perguntar isso até mim, eu já poderia ter isso pronto, que ao invés de elas perguntarem para mim, elas vão olhar em algum lugar antes de me perguntar alguma coisa. Então, assim, devagarzinho, você vai criando esse senso de se desligando, não porque você é indispensável, só você sabe, porque às vezes tem uma coisa de ego também, né? Se eu começar no processo manual, e aí, o que eu vou fazer? Ninguém vai vir até mim mais, ninguém vai perguntar mais nada, né? Então, pensar nessa questão de você se desligar dessa parte mais que outras pessoas podem fazer melhor do que você, às vezes, né? E aí você vai trabalhar naquilo que é só você, com a sua expertise, com a sua criação e tudo mais, para que escale mais ainda, para que cresça mais ainda. Perfeito. Na outra pergunta anterior, você tinha falado que, né, a questão da contratação, que aí depende se ela quer ver uma pessoa que já está pronta ali, né, que já tem um currículo, né, ou se ela quer treinar. O que você prefere? Qual que é, no seu ponto de vista hoje, nas suas necessidades hoje, talvez,
Seja também da questão da sua experiência. O que você prefere? Vou falar da Lanex. A gente tratei uma assistente recentemente, semana passada. E da Lanex, todas as assistentes que já passaram pela Lanex tinham experiência zero com empresa com vendas. Experiência zero com vendas. E a minha escolha em contratar pessoas com zero experiência não significa zero responsabilidade. Né? Então, tem que ser pessoas muito responsáveis, que eu procuro responsabilidade, proatividade, atenção ao detalhe. Então, isso não pode, se não tem isso, nem passa na porta da Lanex. Mas eu prefiro quem não tem nenhuma experiência, porque aí eu consigo fazer essa pessoa do jeitinho da Lanex, como colocar todas os valores, a cultura da Lanex dentro dela. Só que eu sei que isso demanda tempo, né? Essa pessoa não vai ficar pronta em 1 mês, em 2 meses, vai levar um pouquinho de tempo. Então é aí que acho que vai de cada um saber o momento. Eu tenho esse tempo para eu desprender agora, eu vou conseguir ficar com essa pessoa 2, 3 meses, eu posso treinar, delegar o treinamento dessa pessoa para um terceiro, por exemplo, a Lanex, por exemplo, mas sabendo que isso pode demorar um pouquinho mais. Então, vê o seu momento. Perfeito. Você é a favor de demitir clientes? Ai, demais. Ai, nossa, gente, tirou sua paz. Não dá. Qual que é o ponto? Desculpa te cortar, porque tem gente... Eu tinha esse pensamento antes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tento fazer meu marido ter esse pensamento. Mas é porque fica com medo. Não, tá com a gente desde o início. Não precisa subir o preço. Vamos deixar e tal. Se subir o preço, vai perder cliente. Isso aqui eu falei assim... Baby, se a gente perder ele, a gente vai ganhar 3 ali. Entendeu? Então, o que você diria para pessoas que talvez tenham esse pensamento? Ou seu ponto de vista em relação a isso? Tirou sua paz, não vale a pena. Quando tá começando a tirar sua paz, já coloco uma bandeirinha amarela. Só que você não vai sair demitindo o cliente à torta direito, né? Porque você tem um business, né? Você precisa do dinheiro ali entrando. E ele, né, bem ou mal, está fazendo esse dinheiro para você. Mas aí o ponto é você já ter essa lista de pessoas que, poxa, na primeira oportunidade, você já dá vazão. Então, já pensa assim, ok, quando entrar um cliente novo, esse vai rodar. Ou, de repente, ele não precisa de rodar, você precisa de demiti-lo. A não ser que você queira realmente, pegou um ranço da pessoa e não quer de jeito nenhum. Mas, de repente, aquela pessoa precisa de aumentar o preço, está pagando um preço ridículo. Ou é aquela pessoa que vive remarcando, bagunçando a sua agenda e você não cobra uma taxa de remarcação. Aí, ok, então ele está lá com Yellow Flag. Chegou um cliente novo. Ok, eu já tenho um cliente para substituir esse. Aí você vai com as suas regras. Só a partir de agora é assim para funcionar a empresa. Não quero substituir. Então, nós não somos mais uma empresa para trabalhar com você. Vamos, né? Aí você faz um processo de desligamento e tudo mais. Mas fazendo de forma estratégica, né? Porque, eu acordei hoje virada, eu vou demitir todo mundo. Não é assim, fazendo de forma estratégica. Mas, né, e de um jeito que as pessoas que estejam na sua empresa, os seus clientes, eles sejam colaboradores diretos do seu crescimento. Né? E que a sua equipe, pensa também na saúde mental da equipe. Às vezes é um cliente que fica reclamando de tudo, que uma casa ruim de limpar, e que a equipe, quando vê ele na agenda, fica, meu Deus, arruinou um dia. Então, a gente tem que ver toda essa questão, não é só a questão financeira, né? O peso ali emocional que o cliente traz para a empresa, que às vezes não vale a pena. Perfeito. E pensando na cabeça de um dono de empresa, o que você diria que é essencial, não pode faltar? 3 coisas. 3 coisas. Primeira, o que a gente trouxe lá atrás, quando vier essa vontade de desistir, não desista. Ainda não, só mais um pouquinho. Não vai só mais um pouquinho. Se quer desistir, tenta só mais um pouquinho. A segunda parte, conhecimento.
pessoalmente, eu sou uma pessoa assim, apaixonada desde criança, leitura, coisas interessantes. Eu sempre em busca do conhecimento, mas cuidado para não ficar com o cérebro obeso. Principalmente agora, do jeito que as coisas estão uma correria, cada dia uma ferramenta nova de IA, e cada dia é uma mentoria nova, é um curso novo. Então, assim, seja seletiva com o que você vai buscar de conhecimento, que seja alguma coisa realmente que vai te fazer bem, não alguma coisa que vai fazer você ficar mais ansiosa. E cuidado com a sua equipe, no sentido de cuidar, de cuidado mesmo, né? de carinho, de ter certeza de que elas estão recebendo o que elas estavam esperando, no sentido das expectativas, né? Elas estão recebendo o que foi prometido, elas estão esperando alguma coisa muito mais que não tem como. Então, sempre está conversando com a sua equipe, procurar saber os planos que eles têm, como que você, como empresa, como elas trabalham na sua empresa, como que a sua empresa pode ajudá-las a conseguir alcançar esses sonhos, esses projetos. Então, entender, conhecer as pessoas que estão com você, trabalhando ali com você, porque elas podem, arruinar ou alavancar, né, a sua empresa. Essas pessoas são muito importantes. Saber o que elas têm, o que elas estão, que está por dentro delas, né, e quanto antes você entender, você conseguir saber, principalmente aquilo que está incomodando elas, o quanto antes você conseguir descobrir, fica mais fácil para você manejar, para você resolver, e de repente uma coisa pequenininha que poderia ser resolvida ali na hora, com uma conversa, vai acumulando, vai uma coisa grande e você não tem como resolver. Então, voltando ali na parte que você falou, né, de sempre manter esse conhecimento, de ler e tomar cuidado, né, porque o cérebro vai ficar muito pesado. Como é que você, né, Elaine, faz essa seleção para não ficar louca? Eu, no digital, vamos lá, né, no digital, eu sigo pouquíssimas pessoas, no sentido assim, de mentores, né, não sei o quê. Eu seleciono pouquíssimo, sei o quê. Eu gosto que essas pessoas falam, eu vou seguir o que elas estão falando, o que elas estão falando. Então, eu não fico, empolgar, apareceu um Reels que foi um legal, eu começo a seguir essa pessoa e ficar vendo o que ela está falando. Então, ter esse filtro. As AIs, né, as inteligências artificiais. Se for acompanhar tudo, se você for usar todas as ferramentas, você fica louco, você não faz nada. Então, escolhe uma, duas, o que dá para você fazer, entenda como aquela ferramenta funciona, porque não tem hack de prompt, do dia eu vi, eu falei, coloque Ghost no início, eu coloque L99 no final do prompt. Eu falei, gente, não tem esses hackzinhos, às vezes a pessoa acha que é hack, não, é você, entender, faz um bom prompt, conversando ali com a inteligência artificial e tudo mais, mas, escolhe um, dois que vai fazer você ser realmente produtiva, e você vai conseguir usar e ver no seu dia a dia. Mas a parte, né, assim, que eu mais faço no meu dia a dia mesmo é a leitura. E aí, durante muito tempo, eu fiquei nossa, aí via alguém lendo um livro no Instagram, nossa, eu vou ler esse livro. Aí via, eu não vou ler esse, não. Então eu foquei, principalmente nos últimos 6 meses, a gente leu um livro, na Lanex, nós lemos todo mundo junto, e que esse livro foi uma base de melhoria na metodologia de atendimento. E a partir das questões desse livro, então a gente está focando, né, no caso, vou falar agora da minha parte, focando nesses pontos do livro do atendimento, focando nesses pontos, nas técnicas para o atendimento. Então, hoje, nada me distrai, porque eu estou focada em, fazer a blaster dessas técnicas voltadas para o cleaning business. E aí eu vou ver questão de neurociência, de negociação, e aí estudando negociação de FBI, e aí focada nisso. Então, agora não tem nada mais me distraindo. Como crescer uma empresa, a gente precisa disso tudo, mas o meu foco agora está em técnica de atendimento. Perfeito. Então, nada vai me distrair, mentoria, curso, não, estou focada nisso aqui. Perfeito. E nos últimos 12 meses, o que você mudou de opinião? A videocall, uma delas.
Eu não sou mais tão adepta da videocall. E algumas, às vezes eu pego uns atendimentos antigos, assim, sabe? Esses dias mesmo eu estava vendo, a gente usa, né? Até o momento a gente usa o Trello, estão vendo Trello das empresas que a gente atendeu mais para trás. E aí eu fiquei vendo, assim, sabe, umas mensagens longas, morosas, melosas. Eu falei, meu Deus do céu! E, nossa, não tem dúvida por que essa pessoa nunca respondeu essa mensagem. Então, assim, acho que a questão, né, falando da Lanex, a questão da maturidade mesmo, do atendimento, né, entender cada vez mais o comportamento do americano, não só o comportamento do americano, mas que tem perfis de pessoas que vão comprar, como você falou naquele momento sobre as gerações, né, os milênios, os boomers, todas essas gerações aí, no sentido de entender que pessoas chegam de formas diferentes. Então, vai ter aquela pessoa que vai falar do cachorro que machucou as costas, vai te dar você vai conseguir visualizar tudo. Vai chegar aquela pessoa que só quer, tipo, quanto que é para 2 quartos, 2 banheiros? Meu Deus, tipo, joga na sua cara, né? Então, tem toda essa questão, né, de você lidar com cada pessoa, com cada indivíduo, e isso está assim, nós estamos mergulhados, tá apaixonante esse novo movimento do atendimento. Perfeito. Mas eu sei que o papo está muito bom, porém está acabando, infelizmente. Eu acho que eu vou ter que voltar para Toronto para fazer uma terceira temporada com a Elaine. Elaine, a gente vai agora pro bloco final, que é o ping-pong. O ping-pong, ele é bate-volta. Eu falo aqui rápido e você, primeira coisa que vem na sua mente, você manda de volta, tá? O que o trabalho representa para você? Realização. O improviso ainda cabe em empresa que quer crescer? Jamais. O que pesa mais, preço ou confiança? Confiança. Rápida ela, eu tô gostando. Eu gosto disso. O que a travessia, a trajetória Brasil-Canadá, na América do Norte, mudou assim na sua vida, na sua mente? Mais te ensinou? Ter mais resiliência. O que foi mais difícil, começar ou sustentar? Sustentar. O que você mais admira nas pessoas? Acho que... tem umas palavras em inglês que eu tenho... Pode falar em inglês, depois a gente põe embaixo aqui a tradução, não tem problema algum. Acho que a gente poder confiar nas pessoas. A pessoa, ela ser genuinamente uma pessoa que você pode confiar, né? Você pode contar. O que é o network para você? Posso falar de verdade? Claro! Eu sou o flow, aqui a essência é você... Eu acho que o network, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão ele fica como o seu cérebro obeso. Você quer ir em eventos, participar de mentorias, você quer estar em várias coisas, porque lá você vai fazer network. E eu vi uma vez uma pessoa falando, pode ser verdade, pode ser que não, ele falou assim, que networking, você não vai, tipo, a pessoa não vai falar de verdade, assim, alguma coisa que, tipo, o segredo da empresa dela. Mesmo porque, às vezes, ela acha que é um segredo, mas ela precisa ainda de estruturar, de fazer, de testar e tudo mais. Que o network, às vezes, as pessoas pensam, tipo, não, eu vou lá porque eu vou conversar com alguém e ele vai me resolver o problema da minha empresa, resolver o problema da minha vida. E aí você pode, pensar nesse network e ficar indo em todos esses lugares e ficando com a cabeça obesa ou frustrada, ou que você vê uma coisinha aqui, outra ali. Então, cuidado com o conceito do network, mas eu sou muito a favor de você se conectar com pessoas que você já tem uma certa sintonia, uma certa sincronia. A Casa das Empreendedoras, da Mari, né? Mari, a gente não pode falar, nada acontece, nenhum assunto, nenhuma conversa termina sem falar da Mari. Mas, então, por exemplo, ali é diferente, porque você tem uma conexão com essas pessoas, você já tem uma conexão com essas pessoas, então as coisas que saem ali, saem mais de forma mais verdadeira, eu diria assim. Então, no network, quando eu penso no networking, tipo, eu vou num evento no Texas, lá vai ter
no evento de empresa de limpeza, vou lá fazer networking. Eu sou um pouquinho... Não, obrigada. Vou ficar no Canadá mesmo. O Canadá ou lá na Casa dos Empreendedores. Perfeito. Mas, né, assim, não quero dizer que, tipo, não do jeito... Eu não quero que isso saia de uma forma do tipo, não quer, acha que os eventos que acontecem são ruins. Mas de um jeito, vai pensar assim, de você não ficar com ele, de você selecionar, acho que essa é a palavra mais importante, de você selecionar muito bem onde que você quer estar, esses eventos, mentorias que seja, para que você vá com um propósito e que você também, compartilhe, que você não fique só sugando, mas que você também compartilhe. Então, o networking em si, de não ser algo tipo, vou fazer um networking. Nossa, eu vi isso aqui super interessante, vou lá, acho que vai dar para mim, vou lá. Não desse jeito, fazer um networking com estratégia. Verdade, e tem que estar bem com você mesmo, você ter uma clareza daquilo que você quer. E não ir com tanta expectativa, né? Expectativa zero, porque... às vezes você tá com a expectativa tão grande, igual você falou, nossa, eu vou perguntar isso, você vai me passar isso, aquilo, vou tirar minha empresa do buraco. Não vai com expectativa lá no alto. Mas, na verdade, acho que qualquer coisa da vida, né? Não pode ter tanta expectativa melhor, né? Você não fica frustrada, coisas assim. Elaine, o que você pudesse voltar atrás, entrar num... Sei lá, aquela máquina... Tem a máquina do futuro, né? O carro de volta pro futuro, mas no caso de volta pro passado. O que você falaria para Elaine, que ainda está trabalhando como empregada doméstica Belo Horizonte? Belo Horizonte. Você está aqui no futuro, você tem chance de ir lá até ela e falar. O que você falaria para ela? Olha, aprende bem como que faz uma deep clean, porque você vai precisar. Mas... A Elaine lá de Belo Horizonte, ela tinha, assim, muito sonho de ser, assim, do mundo, sabe? Assim, isso que você falou, de sair viajando, trabalhar e viajar e, tipo, não pensar no futuro, assim, sabe? Era tipo, não, eu quero explorar o mundo, quero viver as melhores experiências. Eu acho que... Eu não ia dar spoiler, não. Eu acho que eu só ia falar assim, continua fazendo o que você está fazendo, faça muito bem feito tudo que você for fazer, coloque o coração, né, quer dizer, falando, sempre vai ter alguém olhando, então faça como se todo mundo estivesse olhando e sempre dê o melhor, porque lá na frente a conta fecha. Então você ia ser igual seu pai, né? Não ia... Nossa, é verdade, tá vendo? De família, a gente não facilita. Perfeito. O que uma pessoa pode fazer para te afastar? O que te afasta das pessoas? Te faz afastar? Eu acho que mentira, no sentido de falar, vai fazer alguma coisa e não faz. Porque eu sou uma pessoa muito, muito aberta, muito tranquila. Eu sou tipo... eu tô aqui de portas abertas, então qualquer coisa que você não concordar, que você achar que não dá para fazer assim, venha e fala comigo, fale comigo. Pode ser que de repente na minha primeira reação não será a que você espera, né? Mas eu acho muito importante ter como eu digo? Ter transparência, ser transparente, porque isso resolve 95% dos problemas. Perfeito. E como você quer ser lembrada pelas pessoas, tanto seus amigos, seus clientes, as pessoas que trabalham com você, qual que é o legado que você quer deixar? Muita organização. Quando eu penso, né, nessa questão de legado, primeiro, Elaine como pessoa, que fez o melhor que pôde com o que tinha, que estava sempre pensando em como fazer melhor, que, né, errou e todo mundo erra, mas que nem sempre foi de propósito, e pensando na Lamex,
que seja realmente um legado de, aí não penso de vendas, mas um legado de experiência. De quem chegou na Lanex, que seja o cliente, a empresa de limpeza, ou que seja o cliente da empresa de limpeza que teve, né, que passou através da Lanex, que tem essa lembrança de cuidado, de carinho, de atenção, de detalhe. E isso é uma coisa que eu quero que seja, não que converteu 70% das estimates, que enviou tantas mensagens, conseguiu tantos reviews, mas que quem chegou até a Lanex passou por um processo de experiência. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, porque infelizmente está acabando, né? Como eu já falei, aquela sua câmera, você vai olhar ali e eu quero que você deixe uma mensagem para alguém que às vezes tanto lá no Brasil, ou que esteja aqui no Canadá, ou que esteja nos Estados Unidos, whatever, qualquer lugar do mundo, numa posição, num momento bem dark da vida. Tá? Às vezes no burnout, não sabe para onde ir, cheio de coisas chegando assim na internet, network vai loucão assim no network, querendo fazer amizade com todo mundo, tá doido da cabeça. Não sabe para onde ir de qualquer, tá sem norte algum. O que você diria para essa pessoa? Já estive lá, né? Não foi uma nem duas vezes, mas eu vou falar um pouquinho de experiência própria. Se você sentir que tem que dar uma pausa, faça isso. E aí, pausa de tudo mesmo, desacelerar um pouquinho a empresa, sair das redes sociais, ficar mais enclausurada, tenha esse momento de você meio que se fechar, se você sentir que precisa dessa pausa. Procure ajuda, que seja de psicólogo, que seja de amigos, que seja de um mentor, que seja de alguém próximo, mas não passe por um momento difícil, não passe por um momento árduo sozinho, porque se você tem ajuda, esse momento, não que ele vai ser menos árduo, mas ele vai ser mais fácil para você passar por ele. Selecione o que você está consumindo. E aí, de tudo, das redes sociais, de música, filme, livro, amigos, o que você está consumindo, que pode estar te consumindo por dentro? O que você está consumindo de fora e pode estar te consumindo por dentro? E reze o texto. Reze que seja, falando do texto da questão católica, mas se você tem uma religião, se conecte com o seu lado espiritual. Procure, porque às vezes algumas coisas que a gente está buscando fora, está dentro, e a gente precisa de se conectar com esse nosso lado espiritual, se conectar com Deus, com algo muito superior, para a gente conseguir acessar o que está dentro. Dá uma olhada também nos seus exames, que pode ser que o ferro está baixo, aí está um pouco anêmica, pode estar precisando de um suplemento, mas acho que, e não ache que isso vai durar para sempre, ou que isso é a reta final. Nada dura para sempre, nem os momentos bons, nem os ruins. Então a gente tem essas fases, a gente vai passar por essas fases, não vai ser a última vez que você vai se sentir desse jeito. Vou te dar um spoiler aqui, não é da família Deloitte da spoiler, mas vai ter esses outros momentos, e você, cada vez que tem esses momentos, você vê o que você aprendeu com eles, e se fortalecer com cada um deles, e focar lá na frente. Passa por esses períodos e foca lá na frente no seu objetivo, naquilo que você tem no seu coração, quer dizer, aquilo que só você vê, só você consegue entender. E aí, lá na frente, tudo vai se concretizar, vai valer a pena, você vai saber quando vale a pena. E tá chegando, não se preocupe. Elaine, amém. Muito obrigada. Deu certo dessa vez. Porque vocês não sabem, da primeira vez, eu tive um problema, que eu tava numa viagem, tive problema de avião, então a gente cancelou e reagendou. E a gente teve alguns problemas aqui com as câmeras, mas tudo certo, tudo perfeito. Elaine, muito obrigada por você estar aqui de coração. Eu amei a sua história, espero honrar muito, espero que chegue em várias pessoas, porque precisa. É linda a sua história, tá? Escreve um livro. Você deve escrever, eu vou estar lá na primeira fila. Você que tá aí,
Muito obrigada novamente, você que está seguindo a gente desde o início, ou que chegou agora também, obrigada. Esse é o nosso 15º episódio no total. É o terceiro da segunda temporada. Então, muitíssimo obrigada. E se você tiver alguém que está empreendendo, ou alguém que está aqui imigrando, manda esse vídeo para eles, compartilha, curte. Se você é hater, comenta lá também. Pode entrar, comentar, não tem problema algum. Muito obrigada, espero vocês na próxima e até mais.